é o grande caminho para a gente fazer isso. Muito obrigado. Eu também queria só agradecer e entender, olha, vão conversar com os fornecedores e vocês vão ver que a coisa muda, aquilo que a gente acredita que ele não vai fazer, que ele não vai quebrar lote. Nós, quando fomos falar para os fornecedores, vamos quebrar, entregar tudo toda semana, eles disseram, isso nós já fazemos hoje, porque todos os concorrentes de vocês são 10% do tamanho de vocês. Eu já entrego quebrado. É até melhor para a gente. Então, por que eu comprava aqueles grandes lotes mensais que me distorcia todo o meu processo? Então, aí foi uma harmonia entre toda a cadeia, inclusive dos CDs nossos, das lojas. Bom, muito obrigado ainda. Obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Silvério. Queria só dizer para vocês que o Silvério está aqui, né, em Fortaleza, à disposição de todos vocês. Então, podem contatar diretamente a Goldrich ou contatem o SR. Ele está à disposição para entrar nas empresas, para explicar melhor todo o funcionamento da teoria das restrições e as soluções que eles proporcionam. Uma coisa, bom, a gente vai falar depois. Estarão também, a Golder estará acompanhando os projetos colaborativos logísticos do SR. Então, junto com o Rodrigues, eles farão parte do núcleo colaborativo SR aqui em Fortaleza. Vou chamar agora o Felipe Trigueiro, por favor, no palco, da Trigueiro, Focus Trigueiro, é uma empresa de consultoria de Recife. O assunto dele é logística reversa, com um caso prático, e aí as coisas funcionam em Recife também, Felipe? Funciona. Bom dia, pessoal. Bom, hoje o tempo foi um pouco suprimido, mas a gente vai tentar passar de uma forma pausada o case que a gente trouxe. É um prazer estar aqui com vocês, né, participar do ECR Brasil, né, da regional. É um momento muito importante para a gente também, um momento pessoal, um momento profissional, um momento para as empresas do grupo, né. Então, isso, né, faz com que a gente consiga trazer o que a gente teve de vivência prática ao longo da nossa trajetória profissional, compartilhar com vocês para a gente buscar o desenvolvimento, né, compartilhar e colaborar da melhor forma possível. Bom, eu tenho mais de 20 anos na área de logística e supply chain, né, passando por diversas empresas, entre as últimas, né, o grupo Máquina de Vendas, conhecido no Brasil, né, como Ricardo Eletro atualmente, tá? Passei pela Motoline da Amazonas, morei aqui em Fortaleza há um tempo, tá? Era a nossa base principal. Tá? No ano de 2016, fui agraciado aí com o prêmio da revista Mundo Logística, com o case do Programa de Excelência em Logística, que foi implantado na Máquina de Vendas, né? E voltei para Recife, né, no ano passado, final do ano passado, né, junto com a Focus Trigueiro e o grupo, né, onde a gente tem alguns desafios, né, dentre eles a parte de operações, né, consultoria e treinamento e desenvolvimento na área de logística e supply chain. Bom, o tema logística reversa, né, então é importante a gente afinar primeiro o conceito. Não sei se todo mundo conhece de fato e domina o conceito de logística reversa, mas é importante a gente ter primeiro um domínio conceitual para entender por que essa problemática e por que esse case, né, que a gente trouxe para vocês, que traz um reflexo muito grande no resultado no varejo brasileiro. Tá? Segundo, né, o próprio Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos define a logística, né, como a parte do planejamento, implementação e controle eficiente de bens e serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem ao ponto de consumo. Isso já nos remete a uma reflexão de total integração entre os processos internos e os participantes de um processo de logística. Porém, vamos destacar agora o fluxo contrário, né, o fluxo reverso, esse caminho de volta aí em que os produtos tomam, né, dentro das organizações. E nesse fluxo reverso, a gente se depara, né, já com uma cadeia complexa, tá,
a cadeia reversa se dividindo entre 3 grandes pontos, né? As de bens de consumo, a cadeia reversa dos resíduos industriais e as cadeias reversas dos bens pós-consumo. Essa complexidade, né, permite com que as empresas comecem a negligenciar, né, alguns fatos importantes que ocorrem dentro das suas organizações. Então, como tratar toda essa cadeia e, ao mesmo tempo, proporcionar de forma assertiva, né, uma maior rentabilidade para a empresa. Então, a complexidade, quando a gente vai no varejo, né, e pega o pós-venda, nós temos um grande fator importante, a experiência do consumidor. A experiência do consumidor não é simplesmente só o ato da venda. O ato da venda, ele é um grande momento, mas aí surgem os problemas pós-venda. A garantia, a troca, como tratar isso? Como o cliente enxerga a sua empresa dentro desse cenário pós-venda? Então, um ponto muito importante levado em consideração no case que nós vamos apresentar. Então, essa complexidade, ela exige uma colaboração intensa, proporcionando agilidade. Nós temos aspectos legais, nós temos aspectos processuais, nós temos aspectos... Obrigado, amigo. Nós temos os aspectos legais, nós temos os aspectos de processos internos e tecnológicos, colaboração e até mesmo de treinamento e desenvolvimento do fator humano. Então, combinar todos esses aspectos, a expectativa do cliente com a experiência do pós-consumo, os processos internos, as questões sociais, ambientais, então tudo isso são fatores chaves de fato que, combinados da maneira correta, vai trazer uma cadeia de suprimentos sustentável. E nós, nos últimos anos, visitamos aí 128 empresas no Brasil, varejos, indústrias, pesquisando exatamente como estava o comportamento da logística reversa. Então, num mercado que movimenta mais de 1 trilhão, segundo o próprio Instituto Brasileiro de Varejo, a gente se deparou com algumas situações inusitadas e percebemos que, por mais que algumas indústrias tenham as boas práticas desenvolvidas ou algum direcionamento para a logística reversa, em 3 grandes grupos nós observamos que estavam engateando nesse processo de logística reversa. Então, o segmento de casa e construção, o segmento de vestuário e calçado, imóveis e eletrodomésticos. Então, aí tem tudo a ver também com a minha experiência na máquina de vendas, trazendo a experiência do varejo nesse segmento, onde a gente conseguiu com profundidade entender, estudar, que poderíamos fazer algo mais nesse sentido. Então imagina num universo desse, que fatura mais de 1 trilhão, ter 5% de tudo que é vendido devolvido, Então, isso já é um grande trabalho, como nós vimos na apresentação anterior, de conseguir balancear o estoque, de chegar com o varejo com o estoque correto na ponta, de chegar na casa do consumidor, de fazer a entrega. Então, imagina de tudo isso, esse esforço, 5% a gente tem que fazer o esforço agora de trás para frente. Então, um esforço gigantesco que precisa ser bem gerenciado. Imagina também que o custo dessa logística reversa, ela pesa hoje 6% no faturamento total dessas empresas. Então, você tem um custo muito elevado de tornar o produto disponível no tempo certo, na hora certa, nas condições em que o cliente deseja ter. Então, você imagina agora o trabalho, o esforço gigante que é de fazer esse trabalho de trás para frente. Apesar de, numa média geral, a gente ter esse 6% de custo, nós encontramos registros nessas nossas visitas que de 9% a 15% é representado em algumas empresas o custo das devoluções. Então, um custo pesadíssimo. E num mundo onde a gente quer rentabilidade, onde a gente não está se aventurando, a gente falou aqui da questão econômica viável para as empresas, então é um momento muito importante e delicado para as empresas, que a experiência do consumidor ela pode ser bastante negativa nesse momento. Então, se há uma tendência de crescer, desculpa, vou voltar agora aqui, se há uma tendência desse número crescer 4% ao ano, o que suas empresas estão fazendo para evitar que haja a devolução? Seja para o pós-venda, seja o pós-consumo, como minimizar o impacto desse processo em seu negócio. Então, uma operação logística reversa bem eficiente, ela já consegue minimizar diretamente 10% dos custos logísticos. Então, quem não quer reduzir 10% dos custos logísticos? Então, significa que
Aproximadamente, a logística reversa no preço final de um produto, ela pesa em torno de 3%. Então, quem não quer evitar perdas, quem não quer evitar prejuízo e garantir uma margem um pouco mais saudável para o seu negócio? Então, no varejo, a gente sabe que as margens são extremamente apertadas e qualquer ganho ele é bastante significativo. E é uma tendência global também, né? A logística reversa crescendo no mundo inteiro. Então, se a gente comparar o mercado brasileiro com o mercado americano, o que o mercado brasileiro faturou no ano passado é o equivalente ao que a economia americana movimentou somente em sua logística reversa. Então, uma diferença gritante de experiências em relação ao mercado consumidor. E esses parâmetros são importantes a gente ter, até para entender a cultura americana, né, de comércio. Tá? E trazer um pouco dessa experiência para a nossa realidade. Muitos vão falar, nós temos as legislações, nós temos diversas barreiras. Não. A gente vai ver que uma das principais barreiras para trazer esse ganho está dentro das organizações. A cultura que também foi citada no início, né, a própria cultura do coronelismo, de não querer desenvolver processos, de não querer compartilhar as informações, de não querer fazer processos como, eu vou mostrar meu número para o meu concorrente, eu vou mostrar meu número para a indústria. Opa! Então, esse não é um dos propósitos de nós estarmos aqui. O propósito de estarmos aqui é exatamente de compartilhar, colaborar e buscar o desenvolvimento de todas as nossas operações. Então, o consumidor, a importância de falar dele nesse momento. Primeiro que todo o nosso negócio, devemos colocar, né, o cliente no centro das decisões. Então, como é que o consumidor percebe ao longo do seu processo, né, o seu contato direto com a logística reversa? Então, 47% dos consumidores evitam realizar novas compras pelas suas experiências anteriores negativas na solução de trocas e devoluções. Então, a complexidade de conseguir, né, você devolver um produto ou trocar porque teve uma resposta errada naquele ato da compra, ou até mesmo por não estar satisfeito com o que recebeu, ou por uma indecisão de compra, né? Então, isso para as empresas gera um trabalho gigante. Imagina o trauma para o consumidor. Associando a ciência americana, né, há uma prática muito comum e constante nos Estados Unidos de dar razão ao cliente. Por mais que o cliente tenha seus motivos errados no ato da compra, é muito mais barato, é muito mais ágil para a empresa aceitar aquela troca, fazer aquela devolução. Né? Aqui não, aqui é uma guerra constante, é uma guerra jurídica, uma batalha judicial gigante, né, até conseguir de fato ter uma devolução. Isso precisa acabar. 35% evita comprar pela internet também pela dificuldade, né? 75% dos consumidores querem comprar em empresas que tenham essa consciência ecológica, tenham a visão colaborativa e com respeito ao consumidor. Está aí o Reclame Aqui, né, sendo bastante ponderado e elogiado no ato da compra, né, uma grande fonte de consulta de experiência do consumo. Então, os consumidores, quando vão comprar numa empresa que eles não conhecem ou que tem pouca experiência no ato da compra, eles fazem a consulta. Vai no Reclame Aqui, como é que está a avaliação, como é que está o depoimento, como é que está o peso de fato da experiência da compra. Isso deve ser levado em consideração, sim, em nossas empresas. Tá? E apenas, né, os clientes querem que as promessas sejam cumpridas. Né? O que é que você prometeu entregar? Então, está entregando da forma correta? Isso é o básico de uma relação transparente e colaborativa em qualquer processo de negócio. Então, essa experiência ela deve ser levada em consideração. Então, tudo isso se traduz, né, nessa experiência com o cliente. Então, o relacionamento com o cliente ele deve ser encarado como investimento. Entender a experiência do consumidor, né? Um processo rápido, simples, né? Definir novas políticas nas suas empresas, olhar como estão as políticas atuais de suas empresas para esse processo, né? O que deve ser feito de fato para diminuir o impacto desse processo no seu negócio. Então, atentar também que essa oportunidade de contato com o cliente pode gerar uma nova venda, tá? Atentar que essa possibilidade de contato com o cliente no momento do problema é a grande hora da verdade, de você mostrar por que a sua empresa existe e conseguir desta forma uma possibilidade de retenção. Então são pontos importantes que devem ser considerados dentro de cada negócio, que tem um impacto gigante na logística reversa. E aí,
Em nossas pesquisas, mostramos que exatamente ao investir em logística reversa, as empresas conseguem aumentar aí suas receitas em 5%. Que bacana, conseguir aumentar a receita no momento que era uma crise. Então, resumindo, qual o grande problema da logística reversa no Brasil? Então, 5%, né, dos produtos vendidos são devolvidos, né? No e-commerce também chega a 12%, 3%, né, o impacto da logística reversa no faturamento, e um prazo de 180 dias para resolver ou decidir o que fazer com o produto devolvido dentro da sua empresa, o que é que ele vai se destinar. Né, se ele vai ser destinado a uma nova venda, se ele tem condição de fato de ser vendido como novo, se ele vai ser retrabalhado, se ele vai ser vendido numa liquidação, se ele vai ser vendido como um produto avariado. Então há um impacto gigante num processo moroso e lento, e daí as empresas começam a ter mais armazéns, né, para guardar os produtos devolvidos do que para estocar os produtos que devem ser vendidos como novo. Tem um dos nossos clientes, na nossa carteira de clientes, né, um varejo lá em Pernambuco, que o armazém dele de assistência técnica hoje é maior que o armazém de produtos acabados. Tá? Então, só para você ter ideia da gama de problema que ele tem. Tá? E aí, nós vamos citar um outro cliente que está fazendo o caminho reverso. Então, um mercado que tem uma possibilidade gigante de movimentação, que no Brasil, na área de bens de consumo, né, de eletrônicos e imóveis, movimenta 20 bilhões de reais essa logística reversa. Por que isso? Né? Quais são as causas e por que todas essas perdas? Desde conceitos básicos de embalagem, desde conceitos básicos de treinamento e orientação a toda a mão de obra que manuseia o seu produto ao longo de toda a cadeia reversa, né? Até mesmo de passar produtos sem embalagem ao longo de um processo. Então, imagina com a quantidade de manuseios ao longo da cadeia, em quantos caminhões, em quantas lojas, em quantos esse produto não passou. Então, o risco de avariar, danificar, ele é gigante. Né? Controles manuais. Então, pelas empresas darem sempre atenção, né, à venda e não à reversa, então deixando de lado, né, na sua cultura organizacional a logística reversa, não enxergando a perda existente, né, nunca investiram na área em si. Né, a possibilidade de furto, um caso aqui, claro, né, que foi apontado um furto numa das lojas pesquisadas, com a gente, das redes pesquisadas, né, onde foi apontado em determinado momento que tinha tantas quantidades do produto para serem devolvidos, e no final, quando a auditoria chegou, já tinha menos produto devolvido. Ao longo desse processo moroso, o que não escapou. Né? Então, é um ponto a ser sempre levantado no nosso varejo brasileiro, a questão de desvios, né, e de desfalques. Temos que estar levando sempre isso em consideração. Os controles, né, na maioria das vezes em Excel, né, isso nas 120 empresas que nós pesquisamos, 120 utilizavam o Excel, né, como ferramenta de controle da logística reversa. Então, a facilidade de manipular dados ou de perder informação era gigante, sem contar da associação fiscal tributária que se perdia ao longo do processo por falta de um controle mais assertivo. E aí, trazer um case para vocês dessa realidade. Né? Um case, né, voltado para o varejo de móveis e eletro, tá, da Império Móveis e Eletro, junto com a Omniturn, tá, buscando um melhor processo na sua logística reversa, e a gente vai ver isso na prática a partir de agora. Quem é a Omniturn? A Omniturn é uma plataforma dedicada a integrar a indústria, o varejo e promover a solução, né, através de tecnologia para acelerar a gestão da logística reversa. A Império Móveis e Eletro, né, um varejo em Pernambuco, partindo agora para 20 lojas na região, mas já com faturamento médio por loja de 2,5 milhões de reais. Né. Aqui a Império Móveis, só fazendo parênteses, né, são os ex-proprietários da antiga Eletroshopping, né, que fazia parte da máquina de vendas, que agora volta com tudo ao mercado, com a nova bandeira, né, e aí o objetivo é ter 100 lojas até 2021. Qual o problema? Problema tradicional, né, do varejo brasileiro. Tá? Em média, né, 80% dos produtos que são devolvidos, no ato da devolução, eles têm condição, né, de ser comercializados como novo. No ato da devolução, o cliente chegou na loja, estou entregando aqui meu produto, quero devolver. Ele tem a condição, sim, né, de ser revendido como novo. Né? Quais os motivos dessas devoluções? Em média, né, 40% por arrependimento,
20% por erro do pedido, né, avaria, o defeito, né, alguma necessidade de reparo e outros motivos, desde condição de pagamento, fatura que chegou errado e levou o cliente a desistir, né, daquele produto ou solicitar uma devolução. Porém, ao longo do processo que sai da loja e esse produto começa a trafegar dentro da empresa até voltar para o seu CD, né, e passar por um momento de avaliação técnica, né, ao longo desse trajeto, apenas 15%, né, passa a ter condição de fato de novo para voltar ao mercado. Ou seja, temos um grande problema de manuseio, temos um grande problema de movimentação, temos um grande problema de controle, temos um grande problema também do tempo em que esse todo o processo ele acontece, né? Por quê? Né? Porque ao longo do tempo, no segmento também de eletromóveis, no segmento de moda também, então a vida do produto, né, ele tem uma certa periodicidade que precisa ser seguida, porque vai ser lançado um novo produto, uma nova TV, né, um novo som, né, um novo móvel da moda, então por aí vai. E aí você começa a ter uma cadeia de problemas. Quando chega o produto de fato na assistência técnica para uma avaliação, então o que é que nós temos? Né? Avaria, né, médias, temos avarias severas, temos um produto, né, inviável, né, o produto foi totalmente danificado, né, e a perda em si total caindo aí para 5%. Então, num ciclo de devolução tradicional, o que é que acontece na prática? Tá? Nós temos a devolução na loja, onde a loja, né, dependendo da condição, faz o seu descarte ou não, ou retoma para um centro de distribuição regional, que vai ter o transporte, que vai para esse centro de devolução, que vai ter uma avaliação técnica, que é tomar decisão de fato, né, do que vai fazer com o produto. Se vai descartar, se vai vender esse produto em liquidação, né, se esse produto retorna à loja, né, com a condição de novo, se esse produto vai ser devolvido à indústria ou vai para algum conserto. Então, esse processo total, ele recebe de 8 a 12 manuseios, 8 a 12 manipulação no produto, 8 a 12 contatos com o produto que põe em risco a integridade física e técnica do produto, né? E esse longo processo também, ele leva 6 ou mais meses. Então, por que tudo isso? Simplesmente porque os participantes de todos esses processos não se comunicam, não interagem, não tem visibilidade um dos processos do outro, que podem colaborar entre si, só pensando em interesses individuais. A indústria com interesse individual apenas de impor ao varejo aquele produto e aquelas condições, que a partir daqueles X quantidades não tem troca, não tem devolução, que a indústria, que o varejo vai arcar com prejuízo na venda, né, e por aí vai. E as assistências técnicas, e os transportadores, o que entender sobre isso, né? A solução que foi proposta, né, foi trazer de fato, né, a grande pergunta, né, o que é que o cliente tem a ver com tudo esse problema da falta de integração, colaboração entre as empresas participantes do processo? O cliente não tem a ver nada. O cliente, ele quer respeito, o cliente quer atenção, o cliente quer prontidão no atendimento, o cliente quer a solução para o problema. E aí a solução, buscando a integração de todos, foi para dar visibilidade e ver em cada etapa do processo como poderia ser agregadas as melhores práticas entre essas empresas participantes do projeto, tá? E buscar as devidas soluções, facilitando todo o processo, desde a capacitação dos colaboradores no frente de loja, tá? Até a tomada da decisão de o que fazer com o produto de fato devolvido. Então, a integração dessas lojas, né, do centro de distribuição, das áreas de transporte, das assistências técnicas próprias e terceirizadas, junto com a Motorola, junto com a Samsung, junto com a Whirlpool, junto com a Arno, essas 4 principais empresas participantes desse projeto, né, nos trouxe a possibilidade de implantar uma solução que permitiu, tá, que reduzisse, né, o manuseio ao longo do processo para 2 manuseios, tá, e o prazo de solução e decisão para até 40 dias. Tá? Como? Então, imagina que um produto devolvido, vou falar da Motorola, um celular devolvido por algum problema técnico, ele volta para uma loja, que a loja vai devolver para o CD, até chegar no CD, que vai ser enviado, no caso da Motorola específico, para a central técnica da Motorola em São Paulo, tá? Para ele fazer uma triagem técnica.
Qual é a triagem técnica da Motorola? Primeiro, uma triagem inteligente, uma conexão ao celular que faz todo um rastreamento tecnológico para saber o que é que tem no celular de fato, qual é o problema e identificar o problema. Primeira pergunta, por que esse processo não pode ser feito na ponta já da loja para tomar uma decisão na ponta da loja? Então, esse é um típico caso de que a gente trouxe a solução já existente dentro da indústria para a ponta para ter uma resposta mais rápida. Números, no exemplo da Motorola, 85% das devoluções da Motorola não tinham procedência técnica correta. Era um problema de fato de usuário e não um problema técnico do telefone. Então, imagina o tempo de resposta, o custo da reversa para o caso da Motorola, por exemplo, né, para voltar com essa resposta em quanto tempo levava. Então, uma das ações que foram tomadas ao longo desse projeto. Entre outras, né, com a Samsung, com a Whirlpool, com a Arno, até para tomar decisão técnica. Então, você imagina as novas TVs mais modernas, né, com um trinco na tela. Por que temos um trinco na tela? Manuseio inadequado, às vezes um problema técnico de embalagem, um problema no transporte, mas o que fazer com aquela televisão e ter o reaproveitamento das peças, ser decisivo e ser mais ágil na decisão, né, do que fazer com aquelas peças. Então, tudo isso foi abordado ao longo desse projeto, com a colaboração intensa entre todos esses participantes. E, a partir daí, conseguimos desenvolver uma inteligência que nos permitisse, e estamos amadurecendo ao longo desse ano, conforme cada experiência, cada ocorrência, a facilidade de tomar decisão na ponta. Então, preparando a mão de obra da loja, trazendo a tecnologia para a ponta da loja, para, de fato, naquele momento, saber, esse produto vai sair da loja direto com assistência técnica autorizada? Esse produto vai ser vendido já aqui direto, com avaliação técnica, como um produto novo, de fato, ou como um produto em liquidação e desconto? Então, a partir dessa experiência, começamos a alimentar, né, a nossa inteligência artificial para desenvolver, né, uma capacidade de decisão mais ágil. Os resultados globais desse projeto, enxergando aquela mesma cadeia. Além dos fatores que nós falamos da redução de manuseios, tá, e do tempo de recuperação do valor, né, nós tivemos também uma taxa de recuperação, né, muito maior. Por que muito maior? Então, aquele produto que era liquidado ou vendido no mercado secundário, ele era vendido com até 12% do seu valor original. Então, a partir daí, de todo um processo mais rápido, com a qualidade melhor dos produtos serem vendidos até no mercado secundário, ou mesmo no produto em liquidação, nós conseguimos vender com 45% do seu valor original. Então, um ganho gigante para o varejo. E automaticamente reduzindo o descarte. 15% do que era descartado, hoje apenas 5% é descartado. Então, você vê o nível de contribuição do que pode ser feito quando as empresas começam a trabalhar juntas. Então, no tempo estourando aí já no limite, né, Simone, 3 conclusões básicas que nós temos em relação a esse projeto. Primeiro, né, que a logística reversa, além de ser o maior potencial hoje de geração de resultados para as empresas, ela também pode aumentar o nível de satisfação do cliente. Falamos lá da experiência do consumidor em relação à análise e solução de problemas no ato da troca de devolução. Segundo, as maiores barreiras e desafios, como já falado aqui também, em outros momentos, em outras palestras, o desafio de implementação não são questões financeiras ou legais, e sim culturas organizacionais de querer fazer, de querer colaborar, de abrir suas portas para conhecer, né, e ser conhecido e trocar experiências, e aí sim promover as melhorias, tá? E aí, para fechar, de fato, a colaboração, a sinergia, o compartilhamento de informação, né, entre todos os elementos e membros de uma cadeia, né, pode fazer a empresa se tornar, de fato, sustentável e ainda alavancar seus resultados. Gente, o caso é gigante, poderíamos passar um dia falando de logística reversa com tranquilidade e trazer mais coisas para vocês, mas dentro da nossa missão de em 30 minutos apresentar a nossa experiência, né, na logística reversa e querer contribuir com vocês da melhor forma, esse era o grande objetivo de estar aqui. E muito obrigado, obrigado Simone, obrigado a todos, estou à disposição e até breve. Muito obrigado, Felipe. Eu convido desde já você a participar no nosso grupo de projetos colaborativos, entrar em contato com o Rodrigues, que será o próximo palestrante,
e eventualmente dar suporte em projetos que podem nascer aqui na área, né, regionais que podem nascer. Ótimo. Vamos prosseguir então com a nossa grade de hoje. Rodrigues, pode vir já agora, por favor. Rodrigues, vocês conhecem muito bem, diretor de logística e de planejamento Betânia Lácteos e líder dos projetos colaborativos da Frente Eficiência e Logística pelo ECR. E aqui agora vai nos apresentar o que o ECR, liderado pelo Rodrigues, está propondo ao mercado, a vocês todos, e por favor olhem com atenção, que eu esperaria que vocês acessem aos projetos que o Rodrigues vai propor agora para todos. Obrigado, boa tarde a todos. Bom dia a todos. Acho que a fome está chegando. Mas bem, eu vou rapidamente aqui mostrar, prometo não ser o mais breve possível, uns 15 minutinhos. Desculpem pela voz, estou um pouco gripado. Mas a gente decidiu, junto com a parceria ECR e Unifor, né, e mais os associados do ECR, alguns projetos que nós vamos colaborar ao longo do ano, né, o qual a gente está compartilhando aqui com vocês, para que vocês conheçam quais atividades estaremos iniciando e que, a partir deles, porventura alguém tiver interesse também em se candidatar, disposto a participar, estaremos todos juntos. O primeiro deles, vou só olhar o laser aqui. Bom, o primeiro deles é um projeto de produtividade da entrega no autosserviço, com o qual nós fizemos um estudo no ano passado, no finalzinho do ano. Apresentamos aqui para vocês os ganhos potenciais que tem nesse processo de acelerar o processo de entrega nas redes do autosserviço. Nós estimamos aqui aproximadamente 3 bilhões de reais ano, somente em Fortaleza, como perda de produtividade na operação, que a gente pode capturar um ganho para dentro da indústria do varejo. Depois, um estudo rápido sobre embalagem e display, para poder aumentarmos o nosso processo de produtividade junto à reposição de produtos nas gôndolas, que faz com que a nossa velocidade seja melhor para poder acelerar a reposição e reduzir os nossos custos. Em seguida, um processo de otimização e paletização de produtos, uma parceria entre Unifor e Universidade Estadual, e a gente, então, como indústria, a Betânia vai estar experimentando isso e compartilhando com vocês quais ganhos podem ter, para que todos possam experimentar isso também. E, por fim, a qualificação dos médios e pequenos transportadores, que é um problema que nós temos na Betânia, que os pequenos e médios transportadores têm dificuldade de gerir o seu negócio. Então, uma conversa que nós tivemos com alguns, nós perguntávamos coisas triviais de gestão de pequenas empresas e eles não sabiam como a gente vai se dispor, junto com a universidade, a gente prepará-los melhor para a vida empresarial. Então, só rapidamente aqui sobre produtividade da entrega do autosserviço. Ano passado, nós fizemos um estudo com a Unifor, junto com os alunos, junto com o Super Lagoa, como experimento em Nildo Box e Pinheiro Supermercados, nós verificamos que tínhamos um tempo elevado para poder fazer a entrega do produto após chegada no local da entrega, em torno de 1 hora. O objetivo era reduzir mais ou menos a metade desse tempo, acelerando o processo de entrega, e tem umas iniciativas para isso. Conversei rapidamente com o Overland ao longo da semana, nós temos que compartilhar com o proprietário também da Rede Nildo Box, para fazer uma espécie de linha verde, fazer um experimento durante 30 dias, já está acertado isso, temos só que acertar as datas, para que nós possamos a entregar com a entrega garantida do fornecedor. Essa prática sendo feita a gente como Betânia, ele pode também expandir isso para outras indústrias, outros distribuidores, fazendo com que o tempo de entrega na loja seja o mais rápido possível. E todo mundo ganha nesse jogo, tanto o varejista como a indústria. Inicialmente vai ser com o Nildo Box, a gente vai escolher uma loja, a gente vai entregar o produto, uma espécie chamada linha verde, o carro entra, faz a descarga, vamos colocar um supervisor acompanhando a conferência, mas o carro já vai seguir viagem fazendo a roda para os outros pontos de venda. E, a partir daí, ver se a gente consegue capturar os ganhos que o projeto do ano passado sinalizou como possíveis. Em seguida, a embalagem display é uma parceria. Aliás, antes da parceria, essa embalagem display tem um dos objetivos, é colocarmos os produtos de tal forma que seja com o objetivo de reduzir o tempo do repositor na loja. Não ter que abrir a caixa toda, colocar a caixa de um lado, colocar o produto de forma unitária na gôndola. E esse processo é lento, esse processo faz com que a capacidade de produção dos repositores fique menor e a gente, de alguma forma criativa e fazendo que os produtos tenham uma certa visibilidade na gôndola, ela aumenta aí a produtividade e, por sua vez, menos recurso ou mais capacidade de produção.
Fizemos aqui uma parceria com a Tetra Pak, nosso principal fornecedor de embalagem que nós temos hoje para o leite longa-vida. Estamos estudando já uma embalagem que a gente entende que seja razoável já para experimento. Tem mais um parceiro aqui nesse projeto, que é a Cobap, que ela está conosco também na parte de configuração e testes em campo. Então, já fizemos o projeto do ponto de vista visual. Essas lojas que estão associadas aqui, que são os parceiros do SR, serão, obviamente, os nossos primeiros a experimentarem, né, a se disponibilizar a fazer os testes em loja, que para isso a gente tem que medir o tempo antes, tem que medir o tempo depois. Com certeza vai dar errado alguma coisa, a gente vai ter que capturar esses erros e corrigir dentro de casa, porque ninguém acerta de primeira vez. E já passamos por alguma das etapas de definição de desenho, que estilo, o que vai ficar na caixa, que consegue ser utilizado como expositor de imagem, algum expositor de propaganda. E já fizemos uma amostra, e essa amostra vai estar em piloto logo em seguida, daqui a uns 30 ou 60 dias no máximo, e já em operação em campo. Sendo feito isso, teremos sim, possivelmente aí uma redução, a gente não sabe estimar ainda o tempo, mas se eu chutar aqui 20%, 30% de velocidade, isso faz com que os nossos custos diminuam na operação. E aí faz com que o promotor tenha menos tempo em loja. O outro é a otimização na paletização de produtos, né? A gente tem como dificuldade, acredito eu que não seja somente a gente como indústria, mas outras indústrias também, qual é a melhor configuração que nós podemos colocar os produtos no pallet? Aquele que não sobra nada de espaço. E às vezes a configuração não é simplesmente pegar a caixa e sair remontando de uma forma como se fosse um Playmobil no pallet. Precisa inclusive analisar a embalagem primária para saber se as caixas têm que ser com 18, tem que ser com 12, pode ser com 6, tem que ser com 24. Então, essa configuração requer um processo de análise mais quantitativo e não simplesmente visual. Para isso, montamos aqui uma parceria com a Unifor. Miguel é o nosso tutor ali na Universidade de Fortaleza. Mais uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará, com o Centro de Tecnologia e Computação de lá, o qual eles dominam técnicas computacionais e algoritmos que fazem otimização de resultados. Essas otimizações é com a ideia de propor não só a melhor configuração da caixa unitária, como as camadas que tem no pallet, como a exploração da altura, que faz com que nós possamos economizar no transporte, na armazenagem dos produtos, né, de tal forma que a gente tenha uma economia substancial, isso no sistema todo logístico, desde a fábrica até o varejista. Isso não é uma coisa simples, porque requer método quantitativo. A gente entende que os programas de programação linear que existem no mercado ajudam a responder isso, né? Então, a gente vai trazer plataforma para dentro da plataforma inteligência, modelagem de gestão de projetos, e a gente, como Betânia, vai experimentar e, obviamente, vamos procurar dentro do acervo do SR os varejistas que estejam dispostos a também fazer os testes físicos. Em seguida, a qualificação de médios e pequenos transportadores, né? Nós utilizamos aí, mais ou menos, na Operação do Nordeste, 250 veículos a 300 veículos, dependendo da demanda no dia. Nesses 250 veículos, temos mais ou menos 100 transportadores. Desses 100 transportadores, temos pequenos, médios e grandes transportadores. Os pequenos e os médios têm dificuldade de sequer saber se ganhou dinheiro ou não, no final do mês. Ou se o rendimento, os recursos que estão sendo utilizados, se o rendimento do combustível, se a vida útil do pneu, já que o principal recurso de geração de receita dele é o caminhão, se estão dando receita para ele e lucratividade no seu negócio. Se ele é uma empresa de que tamanho, se ele está enquadrado fiscalmente num modelo tributário que seja mais benéfico para ele e ele consiga ter mais rentabilidade. Porque a gente não quer consumir todo o dinheiro do transportador, muito pelo contrário. A gente quer que ele se rentabilize e permaneça com a gente para poder nos acompanhar nesse crescimento que a empresa tem. Para isso, a Unifor vai estar nos ajudando aí com ferramentas de gestão empresarial. Nós, como laboratório de experimento, porque nós desejamos isso com os nossos transportadores, os alunos, né, como experimento prático na formação deles, e, com certeza, a metodologia expandida para todos os associados do SR. Eu acho que esse aqui, inclusive, já é o último slide. Viu? Foi rapidinho? Primeiro, parabéns a Betânia, do Ceará para o mundo, parabéns. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sou lá da ponta, eu sou do supermercado. Esses estudos aí, quando vocês estão englobando tudo, que o caminhão chega na nossa portaria, eu vi aí 4 supermercados. Esse descarregamento do caminhão até o nosso estoque, vocês também estão se preparando para isso? Vai ser uma patinha, vai ser um carrinho?
vai descer o pallet completo ou ainda vai ser braçal manual? Não, esse estudo é feito só para reduzir a fila de espera. Do portão para dentro, ainda não interferimos. É só para poder ele não encarar uma fila de mais ou menos 1 hora e pouco, que na média 1 hora e pouco, para poder retirar esse tempo de espera. A Temis é uma das parceiras aqui do SE que eles fazem esse trabalho de produtividade interna, desde a entrada da mercadoria até a exposição na gôndola. E tem cases, inclusive, que eles tiraram, eu não lembro do número, mas foi um número substancial, que eles mediram um processo de colocação do produto na gôndola, ou reposição do produto, mas a forma, a metodologia, e isso eles têm como aportar isso no autosserviço, né, gerando produtividade na reposição. Né, inclusive reduzindo o quadro de pessoas se for necessário, ou aumentando a produtividade. Vou dar um exemplo que eles fizeram conosco no carregamento de veículos. Né, uma vez nós já comentamos aqui, mas já faz tempo, no nosso processo de carregamento dos carros aqui em Fortaleza, mais ou menos 50 veículos são carregados diariamente, nós tínhamos uma produtividade de 600 quilos por homem-hora. E a forma que nós fazíamos, levávamos a crer que estávamos bem. Né? Normalmente a gente é assim, a gente se autobloqueia, né? De não, é isso mesmo. E aí ele dando umas propostas de retirada de placas, separação de carga conforme retirada de placas, sequenciamento de carregamento conforme carros na plataforma ou nas docas, dadas as restrições de espaço que nós tínhamos, aumentou a nossa produtividade para 1.300 quilos por homem-hora. Obviamente, imediatamente, não precisaria do quadro todo, a gente fez um ajuste para aquela produção. E à medida que a empresa foi aumentando, a gente foi repondo as vagas que eram necessárias. E isso fez com que o experimento em Fortaleza fosse expandido para as outras 10 unidades que nós temos. E nenhum orçamento de gasto com ajudante vai ser com a produtividade inferior, somente de 1.300 quilos para cima. Aí, a partir de agora, é economizar, e com base numa referência que a gente construiu. Obrigado. Márcio, a Temse, como ele falou, é um parceiro SR. Você encontra o pessoal da Temse, provavelmente não está aqui na sala, está aqui fora. Se você quer trocar, assim, para ter um papo com eles, estão à disposição ali. Inclusive, já implementaram no Superlagoa, aqui em Fortaleza, um sistema de produtividade interno. Superlagoa e Super do Povo. Viu? Ótimo. Estamos chegando no final. Entramos no painel do Shopper. Chamo aqui Kita Mastro Pietro, da Envirocell. Por favor, no palco comigo. O assunto é um grande desafio. O assunto é um assunto realmente muito, muito interessante. Como basear as nossas decisões em cima do conhecimento profundo dos hábitos de compra do nosso cliente dentro das lojas. A Kita vai nos dizer como. Bom, boa tarde, acho que agora já é boa tarde. Agora o Simone me deu o maior desafio, que é ser a última palestrante antes do almoço. Não é fácil, principalmente depois de palestras tão interessantes, né, uma comunicadora nata como a Kelly, que dá um show de apresentação, e coisas tão interessantes na área técnica, tão necessárias para os nossos negócios. Eu fiquei com a parte final, incrivelmente, com essa cultura que a gente fala, cultura centrada no shopper. Por que na parte final, né, Simone? Sem o shopper, nada disso acontece. Quer dizer, se eu não tiver alguém comprando o meu produto, o meu serviço dentro do ponto de venda, eu não existo. Né? Então, todas as técnicas muito interessantes, mas como é que eu faço para trazer esse shopper que ficou aqui no finalzinho das nossas palestras para o centro da nossa cultura? Esse é o grande desafio, é um desafio muito interessante. Né? Eu vou passar um pouquinho, só para vocês entenderem quem somos. A MC15 Envirocell é uma empresa de pesquisa de mercado. Eu atuo em todas as áreas, mas principalmente na área de shopper. Eu venho da área acadêmica, eu não sou uma pessoa de mercado, eu me transformei numa pessoa de mercado depois de entender que todos aqueles conceitos que eu levei anos estudando, como as pessoas pensam,
como é que elas tomam atitudes, como é que elas tomam decisões, como é que elas se comportam, tinha uma aplicação muito mais interessante dentro de pesquisa de mercado. Então, eu fui dedicar todo esse meu conhecimento, que hoje em dia esses conceitos têm sido utilizados muito no que tem se convencionado chamar economia comportamental. Não sei se vocês têm familiaridade, já foi Prêmio Nobel de Economia, o Kaplan, mostrando como as pessoas, na verdade, não pensam da maneira racional que a gente imaginava que elas pensavam. Então, todos os nossos estudos, na verdade, que eu fui trazendo para a pesquisa de mercado, tem essa noção de como as pessoas tomam decisões, mas, principalmente, como é que elas se comportam dentro do ponto de venda. Então, todos os nossos estudos, principalmente depois, nos últimos 20 e poucos anos, foram em parceria com a Envirocell. A Envirocell, sim, foi uma empresa pioneira nos Estados Unidos a introduzir o conceito e a investigação sobre o comportamento de compra. O CEO da Envirocell, Paco Underhill, não sei se vocês conhecem, que escreveu um dos livros mais interessantes e divertidos sobre comportamento de compra, que chama Vamos às Compras. A Envirocell é internacional, está em vários países, e nós representamos a Envirocell há mais de 20 anos, hoje em dia pela MC15. Bom, isso posto, o que a gente faz para entender esse comportamento de compra? Nós vamos no ponto de venda. Então, o nosso grande diferencial para entendimento do comportamento de compra é ir lá e observar. Acho que foi dito bem no começo, pelo nosso maestro, que fez uma apresentação tão gostosa, a diferença entre ver e enxergar. E eu sempre falo, tem uma diferença grande entre olhar e observar. Sempre que me convidam para uma palestra, principalmente para varejista, o que eu posso contar para o varejista se ele está lá no ponto de venda, ele conhece o comportamento de compra. E aí que vem uma questão que é bem diferente entre você olhar e observar. Eu sempre digo que o peixe é o único que não sabe que o ambiente dele é molhado. Então, ele está dentro d'água. Eu preciso tomar uma certa distância para eu poder observar de uma maneira sistemática e com intenção. Observar é olhar com intenção, que é isso que a gente faz. Então, nós vamos para o comportamento, para todos os ambientes de compra e todos mesmo. Para nós, ambiente de compra é onde existe uma pessoa com potencial de adquirir ou um produto ou um serviço. E a gente vai olhar o que acontece. Isso inclui online, a gente faz observação de comportamento de compra online também. E aí que vem essa questão. Tem se falado muito, tanto em melhorar a experiência de compra, né, o que é melhorar uma experiência de compra, e sobre essa cultura baseada, centrada no shopper. O que é uma cultura centrada no shopper? O que a gente tem visto? Né, que toda a realidade, na verdade, do mercado, todo momento da verdade está dentro do ponto de venda. Né? Primeiro, porque a gente vê que todas aquelas ferramentas que a gente usava de marketing já não estão funcionando tão adequadamente. Eu posso comunicar a minha marca, eu posso comunicar alguns valores institucionais, mas no ponto de venda é o único lugar que o shopper vê tudo que eu tenho disponível para comprar. Ele entende a categoria. E é onde ele toma a maioria das decisões. A gente sabe que grande parte das decisões vão ser tomadas no momento da compra. Não é que ele entra de uma forma aleatória sem saber o que vai fazer, não é. Mas todas as decisões finais vão ser feitas dentro do ponto de venda. E é por isso que eu falo que o ponto de venda tem uma missão educacional. É o único lugar onde ele vai aprender sobre tudo o que existe. A comunicação de massa não consegue mais fazer isso. E isso tanto o ponto de venda real quanto o ponto de venda virtual. O que a gente fala que essas decisões são importantes, tanto para o varejo quanto para a indústria? Porque entendendo o comportamento do shopper e entendendo como é que eu posso trabalhar em parceria, eu vou trabalhar esse conceito do Shopper Insight. O que é o conceito do Shopper Insight? Ele vai além de eu olhar só dados. É interessante ver planilha de vendas, é interessante ver painel de consumidores de consumo ao longo do tempo, é interessante também. Mas como é que essa pessoa está comprando, o que ela faz, como é que ela faz, por que ela faz e o que ela não compra? Muitas vezes é mais interessante até entender o que eu deixei de vender e poderia ter vendido do que eu vendi, porque isso eu tenho na minha planilha de vendas. Então, entender o comportamento e o que leva a pessoa a comprar ou não
é que pode fazer muita diferença para o meu negócio. Mas o que a gente tem visto, tem tido algumas questões entre indústria e varejo, né? Eu sempre estou fazendo a ponte entre esses dois pilares, porque eu levo o conhecimento de shopper para ser compartilhado entre a indústria e varejo. Mas eu ouço muita reclamação, de lado a lado, né? Primeiro que o varejo diz assim, a indústria fala do varejo. O varejo só pensa na loja, só pensa em vender, só pensa nas questões comerciais. Eu olho para o varejo fala, a indústria só pensa na marca dela. E eu preciso vender o resto dos meus produtos. Então, existe ainda uma falta de, que a gente estava falando desde o início, de colaboração de fato entre essas duas áreas e entenderem como é que, juntos, eu trago um resultado melhor para todos, varejo, indústria e para o consumidor. E esse é um ponto de tensão que sempre acontece. A gente viu, até tem um estudo da Deloitte, que foi feito nos Estados Unidos, eles mostram que ainda essa cultura centrada no shopper não está acontecendo. Normalmente, o foco é muito mais no produto do que no shopper. O shopper fica relegado à última instância para esse entendimento. E isso é importante mudar. No Brasil, a gente também tem visto isso. Eu tenho feito alguns encontros, porque os nossos clientes, como eu ouço a reclamação dos dois lados, né? Eu levo a informação do shopper e eu falo, bom, agora como é que a gente vai implementar isso? Aí o varejo fala, eu só quero saber qual é o melhor planograma. A indústria fala, não, eu quero vender minha marca, quero criar uma ambientação. Aí o varejo fala, se eu ambientar para todos os meus fabricantes, meu ponto de venda vira um circo. Então, e essa discussão é muito real e é muito atual. Então, como é que nós temos feito alguns encontros trazendo os meus clientes indústria, meus clientes varejo, num fórum para eles debaterem, conversar como é que a gente diminui essa zona de conflito, na verdade, e a gente pode trabalhar de uma maneira mais construtiva. O ECR agora está fazendo o mesmo empenho e é muito interessante, todo mundo ganha. Então, como é que eu coloco, né, esse shopper no meu centro de decisões? O que eu preciso entender do shopper em relação a esse ambiente de compra? É lógico que aqui eu vou dar só umas pinceladas de algumas coisas que a gente acha que é importante entender sobre o shopper. É uma área muito extensa, tem várias áreas que a gente, pesquisando, foi entendendo exatamente como é que eu uso esse conhecimento para aplicar na vida prática. Eu vou dar só alguns exemplos aqui para vocês, para entenderem como é que é a utilização desses conceitos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é quem é esse, quando a gente fala quem que é shopper, qual a diferença entre shopper e consumidor? Normalmente, o shopper também é consumidor, mas nem sempre o consumidor é shopper. Então, o consumidor ele consome o produto, lógico, ele tem poder de influência, ele tem poder de veto. Então, às vezes, a mãe chega e fala, a criança não está no ponto de venda, mas a mãe sabe o que ela gosta. Então, ela vai comprar o que ela sabe que a criança vai querer ou vai aceitar em casa. Mas o shopper ele tem o poder, ele consome ou não o produto, ele pode escolher para ele tem o poder de decisão e ele está no local do crime. É isso que me interessa, é lá que eu tenho que atingir, é onde tudo acontece. Mas a gente precisa levar em consideração, e isso eu trabalho muito vendo, principalmente dentro da indústria, a área de marketing e trade marketing. Marketing e trade marketing, às vezes, eu ainda apresento as pessoas dentro da empresa delas. Eles não se comunicam como deveriam comunicar. E essas coisas têm que ser integradas, e a gente precisa entender qual é a diferença dessas ações para cada área. Então, se a gente olha, por exemplo, no momento de consumo, é muito diferente eu falar do consumo em casa, onde a pessoa tem mais tempo, ela tem menos estímulo, ela está focada muito mais no que ela está fazendo, do que no ponto de venda, que a gente sempre precisa lembrar, a pessoa está em movimento, com muito menos tempo e com um excesso de estímulo. Essa é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar. O ponto de venda, hoje em dia, com o aumento das categorias, das versões, dos números de SKUs, das inovações, virou uma coisa muito complicada para o shopper entender. E a gente também tem uma proliferação de canais, o que também tornou mais complexo entender esse comportamento de compra. A gente costumava dizer que antes, no marketing, a gente tinha grandes guerras entre grandes gigantes.
Então, eu tinha Coca-Cola versus Pepsi, Walmart versus Carrefour. Hoje, o mercado virou uma grande briga de bar. É todo mundo batendo em todo mundo. Eu tenho proliferação de canais, eu tenho proliferação de categorias, proliferação de marcas e de SKU. Como é que eu faço no ponto de venda para esse shopper me entender? Como é que eu faço com que ele tenha um ambiente propício para ele consumir melhor e, portanto, ele vai consumir mais dentro das possibilidades financeiras que ele tem? Quando a gente olha um produto, por exemplo, sorvete, quando a gente investiga consumidor de sorvete? Sorvete é uma coisa gostosa, que todo mundo consome com prazer, ele é indulgente, ele é uma coisa de diversão, de alegria. Se a gente olha dentro do ponto de venda, é das áreas mais complicadas de se trabalhar. Está dentro de uma geladeira fechada, o corredor da categoria é desagradável, a não ser nos climas quentes e principalmente no verão, que aí é gostoso passar, mas, normalmente, não é um lugar que você se sinta aconchegado. É um lugar frio. E tem essa barreira da porta. Ela é importante, mantém higiene, mantém a temperatura, mas você abre, quando você fecha, embaçou. Já não consigo escolher de novo. Tenho que esperar um tempo para poder abrir a porta de novo. Então, o momento de consumo é muito diferente do momento da compra. Como é que eu traduzo essa coisa gostosa do momento de consumo para dentro do ponto de venda? E dá para fazer isso. E, às vezes, não é tão complicado quanto a gente imagina. Com alguns estímulos, você muda. A outra coisa que isso é extremamente importante. A embalagem ela tem uma função em casa e uma função dentro do ponto de venda. E não podemos misturar essas coisas. Em casa, eu preciso de funcionalidade. Ela é fácil de abrir, ela é fácil de pegar, ela é fácil de utilizar. E eu trago informações específicas sobre o uso. Dentro do ponto de venda, ela tem que ser atraente e trazer um entendimento imediato sobre aquele produto. Se ela não disser exatamente ao que ela veio, ela tem alto risco de passar desapercebida, principalmente inovação. É muito comum a gente fazer pesquisa, quando eu estou fazendo aquelas pesquisas de grupo, a gente põe todos os produtos na mesa e a gente vai perguntando o que as pessoas conhecem ou não, o que é cada produto. Sempre as pessoas pedem algum produto novo, e quando elas olham, já está na mesa e ninguém vê dentro do ponto de venda, porque a embalagem não está adequada e ele não está bem posicionado dentro do ponto de venda. Então, é muito comum produtos novos morrerem, não porque os produtos não são bons, porque eles foram colocados de forma inadequada ou embalados de maneira inadequada. A pessoa não entende o que o produto é. Se eu não entendo o que é, eu não compro. A outra coisa é o foco. Quando você olha, por exemplo, eu peguei esse exemplo da Smirnoff. Se eu estou numa festa ou estou em casa consumindo com um monte de gente, aquela garrafa é o destaque. Se eu ponho dentro do ponto de venda, cadê a garrafa? Então, eu preciso olhar o que a gente chama da gestalt dentro do ponto de venda para entender o que chama atenção. Tem muita coisa que você acha lindo testar em cima da mesa, né, todas aquelas pesquisas de embalagem, olha que bonitinho, fica lindo, maravilhoso. Você põe dentro da gôndola, o produto some. Então, eu preciso entender, e vocês que estão dentro do ponto de venda lidando com isso, precisam lembrar que a organização tem que facilitar a visualização para facilitar a escolha. Blocos de cores são as coisas que mais funcionam e são fáceis de fazer. A outra coisa é comunicação. Uma coisa é você estar sentado vendo uma revista, ou estar na internet, ou estar focado numa comunicação quando você está sozinho. A outra coisa é a comunicação dentro do ponto de venda. A quantidade de material desperdiçado dentro do ponto de venda por inadequação de objetivo. É muito comum me pedirem assim, faz um teste para ver se esse material funciona. Funciona para quê? Qual era o objetivo inicial do material? Para que eu estou fazendo isso? É para atrair para o produto, é para atrair um consumidor novo, é para atrair o consumidor da marca, é para informar sobre alguma coisa, dependendo do objetivo eu vou colocar. É muito comum material como esse, por exemplo, que eu estava vendo ali da escola, atrás, depois que a pessoa já comprou. Se ele está lá atrás, já foi, eu já perdi aquela venda.
Isso eu fazia muito, eu já via muito em banco. O banco era fantástico. Todas as pessoas de frente para a fila do caixa, e a gente sabe que as pessoas elas prestam atenção nesse momento. Tem a primeira pessoa na fila, ela vai estar olhando para ver se algum caixa vai abrir. Ela não presta atenção em nada. A segunda pessoa, hoje em dia melhoraram as filas, ela fica atrás da primeira pessoa, olhando para cutucar a pessoa da frente, para ter certeza que ela viu que o caixa abriu. Isso em aeroporto também. Fica todo mundo que cutuca o de trás. É o terceiro na fila que começa a olhar, porque ele sabe que ele tem um tempo disponível. Isso acontece no check-out. Então, não adianta eu pôr os estímulos para a primeira pessoa que entrou, ela não vai olhar. Eu tenho que calcular da terceira pessoa em diante para onde aquela pessoa está olhando. Em banco, todo o material de divulgação estava nas costas do caixa. Já foi, ninguém mais olha. Né? Loja de conveniência, por exemplo, muita gente põe cartaz na ida. Só que a pessoa que entra numa loja de conveniência, ela vai com um produto planejado para comprar rapidamente, por isso que é conveniência. Ela entra, pega e sai. Se ela vai sempre, é o caso, no fim da loja, para pegar uma bebida e uma comida, ela só vai olhar material no caminho de volta. Não adianta pôr no caminho da ida, porque ela não vai prestar atenção. O consumidor é focado no que ele entra para fazer. A outra coisa que eu tenho falado muito, porque a gente vê muitos esses estudos de brand equity, qual o valor da minha marca, o valor institucional da marca, quanto vale a minha marca. Então, fazem todos os estudos de conhecimento, de uso, de imagem de marca, são super importantes. Mas, para mim, o valor da marca está dentro do ponto de venda. Na verdade, todo o conhecimento que eu posso gerar, se eu olhar, por exemplo, aquela marca 1, ela tinha, e esse é um dado real de um produto fictício, mas eu tenho 72% de conhecimento espontâneo. As pessoas lembram muito da marca. O 95% de conhecimento estimulado e 85% que já usou. Na compra do dia, 28% foi comprada aquela marca. Ganha a segunda marca que tinha um recall muito menor. Qual é que tem o brand equity maior? É lógico que, se eu olhar aqui, eu tenho o caso de ruptura. Esse é um problema ainda muito grave no varejo. Quanto mais eu tenho ruptura, hoje em dia a gente tem dois problemas. Diminuiu a fidelidade à marca, vocês sabem, a concorrência é muito maior, e diminuiu a fidelidade ao ponto de venda. As pessoas saem do ponto de venda se elas não encontram o que elas querem. Então, ruptura é um problema para a indústria e para o varejo. Então, o que a gente vê? Indústria e varejo têm que trabalhar junto. É fundamental que essas ações sejam coordenadas. Porque o que a gente vê do lado da indústria? Eu tenho uma experiência de consumo, óbvio que é importante. Eu tenho um conhecimento e formação de imagem da marca. Isso tudo é levado para o ponto de venda. A maioria das pessoas não entra no ponto de venda com uma tábula rasa. Elas vão com noções do que elas entendem daquele produto, daquela marca. Mas, no varejo, é lá a experiência de compra que, ao contrário, vai influenciar a percepção da marca e da própria loja. Então, uma coisa alimenta a outra. Por isso, essa necessidade de varejo e indústria trabalharem junto. Mas o que é importante conhecer desse shopper? Tem um mundo de coisas que são extremamente interessantes conhecer sobre o shopper. Eu vou dar algumas pinceladas, que são coisas mais simples, mas têm um impacto imenso do que a gente faz no ponto de venda. Primeiro, que a gente olha, a gente fala do mental para o comportamental. Eu preciso entender o que a pessoa pensa, é importante, mas nem sempre ela sabe me dizer o que ela faz e por que ela faz daquela maneira. Então, as pessoas têm uma percepção de algumas coisas de por que ela escolheu uma marca ou outra. Mas ela não sabe se ela começou a escolher da direita para a esquerda, se ela olhou de cima para baixo. Isso a gente precisa observar, porque as pessoas não têm noção. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que 90% da população, por ser destra, sempre faz o sentido anti-horário. Se você solta a pessoa no começo do ponto de venda, ela vai fazer esse movimento. Só que você perguntar para a pessoa qual lado que você prefere entrar, ela não lembra, porque é uma coisa muito automatizada dentro do próprio comportamento. Então, é importante eu entender tanto o que ela pensa como o que ela faz.
E a outra coisa é entender desde o macro até o micro. Isso dentro do ponto de venda a gente faz. A gente usa muito câmera de filmagem. Então, eu vejo a distribuição do fluxo, o aproveitamento do fluxo, aonde tem as zonas quentes, aonde tem as zonas frias, como é que eu distribuo isso melhor, até como é que a pessoa faz para escolher o produto. Ela pega, ela sente o peso, ela compara preço, ela chacoalha, o que ela faz? E, às vezes, nessa observação, caem alguns mitos que estavam atrapalhando a indústria do varejo por muito tempo. Eu fiz recentemente para uma categoria, eu não posso falar qual a categoria, porque foi um resultado muito contundente, mas era uma categoria onde existia uma máxima geral dentro da empresa e dentro da maioria das empresas dessa categoria, que aquele produto era commodity comprada por preço. Então, todo mundo fazendo uma guerra de preço. Baixa o preço aqui, baixa o preço lá. Um baixava mais, outro baixava mais. Nós vamos fazer uma observação dentro da loja. Isso eu tenho filmado, quer dizer, não é uma coisa que dá para contestar. 70% dos shoppers não olhavam o preço do produto na hora de comprar. E não é que não comparavam, eu pegava direto da marca e punha dentro do carrinho. Para surpresa do meu cliente, as principais marcas dele eram compradas de maneira decidida. Ou seja, ele estava baixando o preço, criando promoção, à toa, perdendo dinheiro à toa. Isso não quer dizer que eu vou pôr qualquer preço, as pessoas têm noção do que elas estão pagando, mas elas não fazem aquela comparação nessa categoria direta, preço a preço, toda vez que elas vão comprar. É lógico que se elas depois perceberem uma discrepância muito grande de preço, elas vão reconsiderar a compra. Mas, no momento, aquela percepção de que todo mundo vai lá e compara para comprar o mais barato, não era verdade, não se confirmou. Então, eu falei, se você quiser fazer uma promoção, alguma coisa, precisa ser contundente dentro do ponto de venda, senão o shopper não vai perceber que o teu preço é mais baixo. Você está gastando dinheiro à toa. Uma das coisas que a gente olha que parecem óbvias, mas quais são as coisas básicas que eu mais recomendo hoje em dia, tanto para a indústria quanto o varejo, numa época que todo mundo fala em grandes tecnologias. Tecnologia é interessante, criar uma grande experiência de compra, é bem interessante. Mas como é que eu vou fazer o feijão com arroz básico? Como é que eu entrego as principais coisas que o meu shopper pode querer? Eu vou só apaga a luz, por favor, para rodar o vídeo. Eu vou mostrar uma questão de sinalização. É o mínimo que o shopper pode querer dentro do ponto de venda. Observe esse senhor aqui, de óculos. Não acho que isso deve ser uma boa experiência de compra. É óbvio, eu sei que a maioria das pessoas vão para o ponto de venda que elas já estão familiarizadas. Então, eu não tenho uma questão de macro-sinalização tão gritante. Normalmente, 60% a 70% das pessoas voltam para o mesmo ponto de venda por conta da familiaridade. Eu volto para fazer onde eu já conheço, porque facilita a minha navegação. Mas as pessoas novas que entram, quer dizer, eu não quero um peru perdido que nem dando volta nele mesmo, sem saber para onde se dirigir. Principalmente porque as pessoas, se a gente pensar em ser humano, que foi isso que eu passei muito tempo da minha vida me divertindo, as pessoas gostam de organizar a cabeça para poder se orientar no mundo. A gente não anda por aí de uma maneira aleatória, sem rumo. E quando ela vai para o ponto de venda, ela carrega esses cenários. Tem alguma coisa que já vai ali, dentro das caixinhas da memória, o que vai com o que deve ter perto do que. Ela tem alguns pressupostos de como ela vai navegar. E é interessante saber como é que elas pensam sobre isso. Que é a mesma coisa, quando a gente fala em categoria, o que é categoria? Produtos que têm a ver entre si. E quanto mais eu trago uma solução mais fácil dessas categorias, mais fácil fica a compra para o consumidor e mais eu vendo, né? E tem alguns produtos que são um desafio de onde encontrar, né? Às vezes eu pergunto, onde é que tem lâmpada?
Onde é que fica o fósforo? Então, onde é que é a pilha? Tem produtos que as pessoas têm mais dificuldade de localizar. Mas, cada vez, essas soluções que partem da cabeça do consumidor têm sido mais específicas. Elas são boa maneira de trazer conforto para o consumidor e melhor venda. Eu trouxe só um exemplo de uma categoria de pet, que é uma coisa que eu fiz há 10 milhões de anos, repito, e eu não consigo, nunca a gente conseguiu implementar isso dentro do varejo alimentar por questões comerciais. Então, por exemplo, quando a pessoa vai, você pergunta para ela como é que você compra coisas para os seus animais. Ela pensa se eu vou comprar para gato ou se eu vou comprar para o cachorro, ou para o ave, para o peixe, etc. e tal. Ela não pensa eu vou comprar ração. Ela pensa, vou comprar coisas para o meu animal. Eu não consigo que o varejo implemente uma organização de gôndola por animal, que seria muito mais comum, porque se eu vou comprar ração para o meu gato, e do lado tem o brinquedinho para o gato, a caminha para o gato, o perfuminho para o gato, é muito mais provável que eu compre produtos de maior valor agregado do que se ele estiver do outro lado da gôndola, do lado das coisas de cachorro genérico. Essa é uma maneira que o shopper pensa. Nem o varejo, nem a indústria conseguem pensar dessa maneira. Os pet shops, sim. Então, essa é uma forma que poderia ser organizada. A mesma coisa quando a gente fala, já tem layouts que vão além do produto em si. Por exemplo, tem pães e doces na padaria, já tem uma coisa um pouco mais integrada. Mas por que não café da manhã? Onde eu já tenho um pouco mais de sinergia com outros produtos que têm tudo a ver de estar junto, e na cabeça do shopper eles assim funcionam. Outros exemplos, por exemplo, produto para festa junina, cantinho do churrasco. Então, você cria sinergia que está já dentro da memória, já está naquela caixinha da cabeça do shopper, dizendo essas coisas têm a ver, e se eu puser junta e fizerem sentido, é muito mais fácil para a pessoa comprar. Às vezes, em grupo, até as pessoas falam, eu sei que o queijo está sempre do lado do macarrão. Eles já fazem isso para eu não esquecer. E isso não é ruim, não é manipulação. É facilitar o comportamento de compra. A outra coisa que a gente olha também, o que pode mudar o tipo de ativação, é dependendo do tipo de compra. Se é uma compra planejada, a gente sabe que vai ser mais rápida, que ela vai estar com menos interação, vai estar mais focada na busca daquele produto e vai olhar menos estímulos. Eu já sei o que eu quero, eu vou comprar, eu quero resolver o meu problema mais fácil. Se for uma compra não planejada, ao contrário, eu preciso pensar em estímulos para fazer a pessoa lembrar o que ela poderia querer comprar. Então, por exemplo, numa compra planejada, eu tenho que facilitar sinalização, localização e comunicação do produto. Ela quer encontrar o produto rápido. Ela já planejou aquilo, ela quer achar. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar na comunicação. Eu tenho uma comunicação de longa distância, média distância e curta distância, para quem já planejou. Eu vou passar mais um vídeo de o que acontece quando a exposição dificulta essa localização ou alcance do produto. Roda para mim o primeiro. They're very, 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 very tough. You want me to give you a hand here? Yeah. Here. I don't know what he's going for. What do you want? My mom needs to try to get one of those. The gray business or the ink? That's okay. Yeah. These? All right. I was afraid you were going to way to go, guy. Esse é o que a gente chama de fazendo ginástica aeróbica no ponto de venda. Roda o outro. Mas eu tenho um pior ainda.
Aí ia fazendo alongamento no ponto de venda. E são todas cenas reais. Roda o próximo.